Obrigado aí, Ricardo, pela apresentação. Eu queria agradecer a poder compartilhar essa mesa com o Matias e ter você aí também interagindo com a gente, Ricardo. Foi bastante interessante, muito legal ouvir a tua fala, Matias. Assim, é um caminho que eu tenho assim me encantado bastante e ouvir você falar realmente aumenta, né, essa motivação, a gente fica mais empolgado, né, ver todas as possibilidades e os alunos ouvirem isso, né, da forma que você falou, ajuda bastante a fazer várias reflexões, né, que são importantes como profissional, né, mas como pessoa, né? Então, eu fiquei bastante feliz e agradeço aí por tudo que a tua fala. Então, assim, um pouco diferente, né, da apresentação do Matias, a minha abordagem ela é um pouco mais atitudinal. Então, é como, né, levar um procedimento, como fazer, transformar esse pensamento que a gente ouviu agora, né, de considerar, né, aspectos que não são só cognitivos, né, mas também processos emocionais, né, e aí uma coisa que eu vou falar bastante aqui, né, entra um pouco na perspectiva de hábito, né, de desenvolvimento de hábito. Deixa eu só ligar o meu... Ah, então, ficou bastante claro na fala do Matias, mas eu queria reforçar, né, que o desafio da mudança de hábito, né, de mudança de comportamento, ele é bastante evidente em vários contextos da sociedade, né? E aí, atualmente, né, então, o que casa, né, as nossas falas, né, eu e o Matias, é que, de fato, todo o conhecimento que foi desenvolvido pela economia comportamental, ele, ele invadiu, né, completamente a nossa área, né, e fazendo transformações na forma de perceber justamente esse processo, né? Então, né, como a gente sabe, né, tem o paradoxo aí de que todo mundo sabe a importância, né, muito importante fazer atividade física, mas a gente tem um retrato, né, do que é real, né, do comportamento, que mostra o contrário, né? Então, assim, aliás, que mostra que isso não faz a mudança em si, né? Então, eu fiz uma brincadeira, né, que é penso, logo não faço, porque a gente pensa muito, né, e por uma, assim, é irônico, mas o aspecto do pensar, né, o viver no mundo das ideias, nos coloca parado, né, então um processo que, então, ele precisa ser revisto, né, justamente por causa disso, né, que a gente acaba não fazendo, principalmente o movimento, né. Hoje, na literatura, tem uma série de artigos que já não fazer como entende uma literatura que justamente aponta toda essa dificuldade, né, que o ser nosso momento, né, que é revolução digital, né, então a nossa realidade ela é muito diferente daquilo que nós fomos expostos durante toda a nossa existência, então tem um mecanismo automático que funciona para uma outra condição, é como se a gente tivesse ficado a vida inteira, né, num ambiente de chuva, e aí desliga, para a chuva, a gente continua com o para-brisa ligado e aí chega uma hora que isso vai causar danos e problemas, e é o que a gente acaba vendo como efeito colateral, né? Então, essa mudança aí, a dificuldade de se adaptar, gerou, né, e implantou na gente muitos mecanismos que a gente tem dificuldade de perceber, né? E aí, na tomada de decisão em si, né, no processo que é mais é, é, inerente, né, às nossas escolhas, né, então a gente
tem que pensar, então, como que isso, né, de alguma maneira, interage e impacta o nosso comportamento. Né? Então, existem algumas interpretações, né, de como a nossa tomada de decisão ela é realizada, né, e aí é bem aceito que tem componentes conscientes, né, que nós conseguimos tomar a ciência, e tem componentes que são ocultos, eles funcionam exatamente como um celular que tem uma música tocando ao fundo, né, mas que você está olhando um e-mail, entendeu? Então, assim, é outra coisa que está fazendo ali, e realmente a gente, isso tem uma função biológica e comportamental muito forte, né? E aí, quando você começa a analisar o quanto cada coisa impacta, né, nas nossas escolhas, né, eu tenho um exemplo aqui que o olhar, né, a visão, ela capta de informação do ambiente 10 milhões de bits por segundo, né, sendo que de capacidade efetiva, né, o nosso cérebro consegue processar em torno de 100 bits por segundo. Então, assim, existe uma quantidade absurda de informações que elas simplesmente elas passam, elas vêm, né, interagem e a gente nem sabe o que aconteceu, né? Então, essa proporção, né, de muito baixa de informações que a gente de fato consegue lidar, né, ela acaba então demonstrando, ressaltando que todo um processo, né, de natureza do cérebro ele é justamente fazer isso, né? Então ele está todo momento tentando automatizar as informações, né, com base em determinado conjunto de informações. Isso, né, é muito importante para nós conseguirmos, então, lidar com esses ambientes que foram variando ao longo de toda a nossa história. Então, essa capacidade, ela foi, assim, muito supervalorizada, né, para poder dar mais vantagens para nós como espécie, né? Então, isso tem bastante descrição naquele livro do Sapiens, ele fala bastante sobre isso. Então, e aí a gente, né, na nossa vida real, quando a gente se percebe, né, você está aqui com 3 telas e um monte de coisa, e isso, de uma certa forma, tem impactos negativos, né? Então, é uma fala já bastante antiga, né? Não é de agora, né? Uma vez eu estava vendo uma fala de uma pergunta que fizeram para o Einstein, e perguntaram para ele assim: nossa, como é que, né, você conseguiu chegar em todas essas informações e conhecimentos, né? Ele fala assim: não, na verdade eu só mostrei de uma outra maneira, mas os poetas, né, e os filósofos já sabiam disso há muito tempo. Então, na verdade, a gente só vai transformando aquela informação e aceitando mais ela quando ela acaba ganhando uma determinada característica, uma determinada forma, né? E aí, então, o impacto da inconsciência, né, do processo que funciona de forma automática, ele é bastante evidente, né, e principalmente a psicologia trata muito disso, né? Mais recentemente, né, o próprio Matias citou, então, com certeza, assim, eu sou, assim, eu gosto de ler o trabalho de economia comportamental. Eu não sei se você já viu o Daniel Kahneman, o Dan Ariely falando daquele experimento do Sísifo, né, que desmonta lá um brinquedo, o Lego, e você ganha uma recompensa. Sendo que a recompensa ela vai diminuindo e eles querem ver até onde o cara consegue fazer, né? E ganhando aquela recompensa diminuindo. E aí, se você monta o negócio e o negócio fica inteiro ali do teu lado, você vai vendo acumular bonequinhos, você tem um comportamento você tem uma tendência maior de fazer mais vezes do que se você ficar montando e desmontando o mesmo bonequinho. Então, assim, realmente é muito interessante, eu recomendo demais a leitura dos trabalhos. Eu tenho os vídeos na internet, assim, eu acho fantástico ver ele falando aí sobre esse tema. E também tem né, o Richard Taylor também, ele fala muito dessas questões, e é justamente que mostrando, né, apresentando propostas que vão direcionar as pessoas a fazer determinadas coisas, né? Então,
eu acho que a gente, né, o que eu tiro disso de um ponto de vista prático, né? A gente, sabendo dessas questões, vocês podem implementar nudges, que ele fala, né? Então, podem construir abordagens que levam em conta esse tipo de atuação, né? Então, eu já estou vendo isso em vários contextos da área da saúde, né? Então, tem muita coisa se desenvolvendo, e eu acho que o importante é não ficar à margem disso, de repente ser atropelado por uma coisa que está acontecendo e só dar conta depois que a onda já passou. Então, isso é uma coisa que está viva, né? Inclusive, esses são os maiores, as palestras com maior volume de pessoas e tamanha a relevância do tema que eles estão abordando. Né? Então, eu vou falar um pouco mais sobre como funciona, né? Assim, logicamente de forma superficial, mas é como se existissem dois sistemas, né? Eles falam isso como sendo uma alegoria, né? Não é nunca, a gente nunca vai encontrar uma caixinha que faz o sistema 1 e o sistema 2, né? Mas basicamente um dos sistemas, o sistema 2, é o sistema mais analítico, verbal, né, que ele é visível, é explícito, reflexivo, lento, né, demanda esforço, e aí a gente tem um gasto de energia muito maior no tipo de processamento de informação que demanda esse tipo de, o sistema 2, né. E aí também tem o sistema 1, né, que é o que funcionaria de forma mais, primeiro, né, de forma mais fácil, né, que é o experimental, não verbal, implícito, impulsivo, rápido, né, e sem esforço. Então, considerando esses dois sistemas, né, então, como é que a gente pode categorizar eles? Né? Então, eu diria que um é muito relacionado com o futuro e o outro muito relacionado com o presente. Tá? Então, isso é muito importante para depois linkar com a abordagem que eu vou apresentar para vocês. E aí, então, nessas categorizações todas que eu fiz, então a gente resumiria que um é o lógico, ele necessita de autocontrole, né? Ele é vulnerável ao cansaço, né? Então tem uma literatura que mostra, né, que a decisão fadigada, se tiver que tomar várias escolhas, tomada de decisão num curto espaço de tempo, isso você vai cansando e você não vai conseguindo ter a mesma eficiência. Aí o outro, desculpa, inconsciente, automático, né, fácil. E aí, fazendo uma casadinha, então, com os motivos, né, e aí, aí para a gente pensar nos objetivos que a gente vai tratar aqui, né, então, o lógico, né, o estar saudável amanhã, né, ele tem muito, ele está embaixo, ele tem um rótulo de tarefa. Na nossa cabeça, ele é mais uma coisa para fazer. Não é uma coisa. E aí tem o outro lado, que é estar bem, é uma coisa que você quer fazer, é diferente, tá? Então tem, inclusive, um artigo muito bom que ele faz a diferenciação eletrofisiológica do que é o querer e do que é o que eu preciso fazer no cérebro. Então, isso tem um efeito, né, de motivacional, né, que varia, né, de mais baixo aqui no lógico para mais alto no emocional. Tá? Então, aqui alguns exemplos de fala que seriam, né, eu devo me exercitar, né? Então, eu coloco aquele sentimento de culpa, né, de necessidade, de obrigação, e aí isso, infelizmente, não é motivacional o suficiente para fazer a pessoa ter comportamento, né? E aí, em contrapartida, né, fazer exercício porque me faz bem, né, porque eu me reconheço, porque eu valorizo, isso tem uma outra conotação. Imagino eu que a maioria dos que estão aqui tem uma relação muito mais relacionada com essa, né, que foi justamente o que o Matias comentou, né, e aí cada um tem um nível de, e alguns têm uns conflitos, né, então, às vezes, desculpa aí. E aí, muitas vezes, o conflito de ter uma experiência negativa
e uma informação de que ele precisa fazer. Então, isso também tem na literatura uma série de informações relacionadas a isso que apontam várias dificuldades para a gente implementar o comportamento, né? Então, os sentimentos em relação à utilidade, né, eles têm muito mais peso, né, em fazer a coisa acontecer. Mas vejam como é que é organizada a nossa estratégia, né, principal, né, de propagação de exercício, né, então, e atividade física. A gente ainda usa a ideia de que exercício é remédio, né, e aí eu pergunto para qualquer um, né, quantas vezes vocês acordaram aí na disposição de tomar um remédio, né, então, assim, de querer tomar um remédio, né, então, assim, é muito complicado isso, porque, a analogia essa é uma informação que é muito boa para nós, profissionais, entendermos. Ó, exercício resolve o problema, mas isso não ajuda as pessoas a tomarem a decisão de se exercitar e fazer isso mudar a vida delas. Então, infelizmente, ou felizmente. Então, basicamente, um fato é que a gente está aí com um nível de inatividade física crescente, né, ao longo de décadas, e, então, como profissionais, então, a gente está ineficiente perante ao problema da qual a gente se propõe a resolver, né? E aí a pandemia traz aí um desafio ainda maior, né? E transformando na pandemia da inatividade física algo ainda mais complexo para a gente lidar, né? Então, aí eu finalizo essa primeira parte, né? Falo aqui que as emoções e sentimentos, elas influenciam a tomada de decisão de forma poderosa, preditiva e persuasiva, né? Então, a gente está sobre esse impacto durante todo o nosso comportamento, e aí reforço o que o professor Matias trouxe, né? Esse autor, ele é muito bom, ele tem falas muito fantásticas, assim, sobre o assunto, e recomendo, assim, porque eu acredito que ele pode ajudar vocês a se tomarem mais interesse pelo assunto. E aí, em paralelo a isso, tem um autor, né, que eu estudo bastante, que é o Eke Katz. Ele lançou um artigo fazendo esse apelo aí, né, justamente porque, como psicólogo, como base, né, de psicologia, ele enxerga como um processo absurdo a forma com que a gente está levando o exercício físico, pensando isso de um ponto de vista epidemiológico, muitas vezes, mas usando ferramentas assim extremamente desconexas com a realidade que é a prescrição de exercício para a grande população, né? Então, eu vou falar um pouco aqui do porquê, né? Então, tem o como, né? E a ação, o fazer, né? Mas o porquê, todas essas fases aqui, né? Do processamento do comportamento, elas são muito importantes, a gente tem que levar em conta que elas existem, tá? Então, e eu vou tentar falar um pouquinho de cada uma rapidamente aqui para vocês. Então, aquele que tem, né, um porquê para viver pode enfrentar quase todos os comos, né? Então, essa é uma frase do Nietzsche que ele traz, e, assim, obviamente que eu não quero levar o pé da letra, né, assim, fazer com que a gente tenha um porquê absoluto para fazer coisas absurdas, e muito pelo contrário, né? É entender que, se a gente encontrar o porquê da pessoa, né, e conectar com o movimento, isso vai fazer com que as pessoas tendam a se movimentar, porque gerar um porquê comum é muito complicado, né? É desaconselhável, inclusive, né? Então, tentar criar pessoas que tenham o mesmo porquê em relação ao exercício, mas justamente o contrário, identificar os porquês das pessoas e, a partir daí, promover o exercício, né, para potencializar o porquê delas, isso sim tem um impacto bastante grande. E aí eu tenho dois exemplos, né, aqui o Samir, que ele basicamente, o porquê dele é se sentir bem, né, então o Samir, quando ele faz o exercício, né, então ele tem aquela recompensa dele, uma coisa mais imediata, assim, e ele faz porque é uma coisa inata. Então, como ele sente bem, faz sentido para ele fazer aquilo, né? E aí a Carlinha, já em contrapartida, ela, né, o porquê dela é ficar saudável,
né? E aí isso tem que entrar numa agenda, né? E numa sequência de compromissos e demandas na vida dela, né? Obviamente como um feedback externo. Então, eu coloco aqui o porquê errado, né? Porque quando a gente pensa nesse porquê, né, diabetes, colesterol, números melhores, saúde, peso, né, são todas atividades que no processo de organização de vida de qualquer pessoa, elas vêm como tarefas, né? Então, isso tem um peso, como eu já disse para vocês, diferenciados. E esse dever, né, ele acaba perdendo prioridade, principalmente quando você coloca as outras atividades na sua vida como de grau de importância. Então, você é pai de família, mãe, né, de uma família, você tem a casa para arrumar, você tem as suas atribuições e o teu tempo, do qual isso vai ter uma relevância, ele acaba sendo cada vez menor, né? Então, e aí tem muita característica de futuro, como eu mostrei para vocês. E aí já o do Samir, né, ele tem um porquê que promove uma recompensa imediata, né, foco, energia, melhora do humor, né, conexão com os outros, e aí isso invariavelmente acaba remetendo a um presente. Então é uma conquista, é algo que ele recebe de volta quando ele vai lá e faz alguma coisa. Então, eu vou falar bastante de feedback depois, mas do ponto de vista teórico aí é basicamente essa a ideia. Então, muito vinculado ao presente. Então, a gente consegue dividir claramente, né, essas duas organizações, as lógicas e as emocionais. Eu tentei mostrar para vocês naquele exemplo, né, espero que tenha dado para entender que essas diferenças, elas são muito importantes também do ponto de vista de estruturação de tomada de decisão, né. E aí eu coloco aqui para vocês, né, que só dá certo se virar um hábito, tá? E aí, obviamente, não é literalmente isso, né, mas porque a organização da atividade física, do exercício, ela é bastante complexa, né? Então, a gente precisa automatizar, pelo menos, a maior parte desses processos para que isso torne-se, então, mais eficiente, né, do ponto de vista prático. Então, eu coloquei aqui, né, o que seria o hábito, né, que é a sequência de atos aprendidos que se tornaram respostas automáticas a uma deixa, né, específica e são funcionais na obtenção de certos objetivos ou estados específicos. Tá? Então, eu vou só reforçar que, com certeza, eu estou fazendo um recorte bem específico da atuação do profissional na hora de lidar com o seu aluno, né? Eu não estou desconsiderando todo o restante, mas é que, do ponto de vista prático, assim, o profissional, ele mais diretamente tem condição de fazer, atuar sobre esse processo. Então, um exemplo aqui, né, atividade física, a primeira pergunta seria, né, dá para virar hábito atividade física, né? Então, todas aquelas, se você imaginar o que é se exercitar, né, então é uma série de organizações que demandam muito comportamento cognitivo, né, para você conseguir promover, né? Então, é obviamente que quando você pensa em exercício, atividade física, você está falando de uma coisa difícil de fazer, tá? Então, eu brinco, igual o Matias falou que faz com os alunos dele, uma vez eu propus para os meus alunos do mestrado escolherem qualquer atividade e realizar elas 30 minutos, 5 vezes na semana. Eu queria que eles fizessem isso por 2 semanas seguidas e me dessem um reporte de qual foi o nível de dificuldade que eles tiveram em implementar esse comportamento, né? Eu acho que vocês devem imaginar qual foi o resultado, né? Então, na primeira semana, a maioria nem lembrou que tinha que fazer, né? Professor, não consegui nem pensar no que eu tinha que fazer. E na outra semana, né, os que tentaram falaram assim, que tiveram muita dificuldade a ponto de conseguir fazer tentar fazer muito, depois ficar 2, 3 dias sem conseguir, enfim. Então, tudo isso, né, leva essa questão aqui de cima, né, mas tem se demonstrado que é possível, sim, transformar a atividade física num hábito. E aí eu coloco aqui, né, fazendo um paralelo, é que não quer dizer que se a parte cognitiva não tem relevância, aí eu reforço isso.
E esse trabalho, ele mostra que quando você tem um planejamento, né, e aqui, observem a linha vermelha do gráfico, é quem tem um bom planejamento e tem um hábito já automatizado de todo esse processo. Ele consegue muito mais transformar a intenção dele em comportamento. Então, ele consegue fazer, toda vez que ele diz que vai fazer, ele vai lá e faz, porque ele tem uma organização boa e um processo de formação de hábito relacionado àquela atividade alta, né? Em contrapartida, se você não tem um planejamento e não tem hábito, a tua chance de transformar aquilo em comportamento é muito pequena, entendeu? Então, e aí, principalmente, quem tem baixa intenção, consegue menos ainda do que quem tem alta intenção. Então, às vezes, o cara fala, não, eu super quero fazer, né? Segunda-feira eu começo, não planejou nada, e nunca fez aquilo, ou, né, e a experiência dele é baixa, não vai fazer, entendeu? Ele não vai conseguir transformar em comportamento, né? E aí, então, a gente precisa aliar essas duas ferramentas. Então, eu vou tentar sempre mostrar para vocês como a junção dessas duas ferramentas ela pode ser útil. Então, o hábito, ele tem esse processo, né, de organização, né? A gente começa com um gatilho, né? E aí o gatilho é tudo aquilo que o Matias falou, é o ambiente, é as pessoas valorizando, é a segurança, é tudo que você pode imaginar, né? É você acordar, se é fazer exercício de manhã, se acordar pronto para fazer, entendeu? A garrafinha ali na frente, né? O teu cachorro abanando o rabo ali, então tudo isso aí são coisas que vão te ajudar a te dar o gatilho de fazer. Então, toda vez que eu estou em casa aqui, né, eu vou, final de tarde, minha cachorra, ela quer sair. Então, ela fica me lembrando que eu tenho que fazer aquilo de forma com que é mais difícil não fazer do que fazer, né? Então, aí eu tenho a ação, né, em si, né, que é o comportamento que o gatilho disparou, e depois e aí, né, a característica desse comportamento da ação, ela vai interferir em todo o processo de recompensa, né? Então, se você fizer de qualquer jeito, né, isso pode ou não trazer recompensa, mas a gente pode transformar ela de uma maneira tal que ela traga recompensa propositadamente, a pessoa perceba isso e ele tenda a, então, facilitar o processo de automatização, né? E isso tem um platô, né? Então, obviamente, né, eu vou falar um pouco sobre isso mais à frente, tá? Então, pensamento, disposições e sentimentos são todos processos, são todos hábitos, pode se transformar em hábito, então você pode se habituar em falar mal dos outros, como você pode se habituar a agradecer toda e qualquer interação com outra pessoa. E aí essas disposições, que às vezes a gente pensa assim, eu sou assim, também está muito relacionado a um processo de hábito e a dificuldade de sair daquilo. Então, a gente não, é difícil você aceitar que uma pessoa é de determinada forma. Agora, com certeza, o ambiente, as experiências dela transformaram dela daquela maneira, né? Isso tem um impacto, né? Então, esse artigo aqui, né, da Lali, uma californiana que trabalhou em Londres, ela trouxe uma revisão justamente para falar um pouco sobre aquela ideia, né? E aí, quanto tempo leva para fazer um hábito, né? Então, ela faz um levantamento em vários comportamentos, né? Mas, especificamente do exercício, ela tem 3 exemplos aqui, e a média de tempo que as pessoas levaram foram em torno de 66 dias, né? Para automatizar aquele comportamento. Então, vejam que é diferente do que as pessoas pensam, né? De 22 dias resolve tudo, né? E ela mostra no trabalho, inclusive, que tem pessoas que não conseguem automatizar alguns comportamentos. Então, a gente não pode generalizar e subestimar a dificuldade do processo, né? E tomar muito cuidado em cada movimento, né? Eu acho que é isso que a gente tem que levar em conta, né? E aí, diferente do que a gente pensa, né? Então, muita gente, quando eu pergunto aqui, né, o que é mais difícil mudar? Uma crença ou um hábito, né?
a pessoa vai falar, né, que às vezes é o hábito, né, mais fácil mudar o comportamento. Quando, na verdade, nossa estruturação cognitiva, ela justamente faz o contrário, ela faz a gente mudar as nossas crenças para a gente se manter nos hábitos. Então, a partir do momento que o teu corpo se estabilizou naquele padrão de comportamento, o teu cognitivo, muitas vezes, para economizar energia, vai fazer você achar que que o que você está fazendo está certo e o resto que está errado, né? Então, é justamente o contrário, né? E aí a gente para e pensa muito que é a crença que faz o comportamento mudar e não é verdade. Isso tem vários trabalhos que mostram isso. Tá? Então, falando em relação ao hábito, né? Então, a gente precisa destacar a necessidade de, quando pensar os objetivos, tem que promover recompensa, consistência, tem que conseguir potencializar a consistência, tem que promover, né, de forma mais variada possível, né, os estímulos ambientais para fazer com que a coisa, o comportamento, ele consiga se estabelecer e ter complexidade baixa. Então, quando a gente consegue respeitar esses 4 elementos, o hábito ele acaba tendo mais facilidade de acontecer. Então, pensa comigo aqui, se você está treinando alguém e você quer fazer esse alguém treinar a vida inteira, e essa pessoa, né, até aquele momento, não tinha nenhum comportamento relacionado àquilo, então o teu primeiro desafio tem que ser justamente fazer com que aquilo entre na vida dela e se torne um processo natural, né? Então, aí é justamente a dificuldade que a gente tem, por tudo aquilo que o Matias comentou na palestra dele, em fazer isso acontecer, subjugando, né, menosprezando, né? Isso é muito complicado e, infelizmente, é muito presente na nossa atuação profissional ainda. Então, eu acho que isso a gente precisaria rever. Eu acho que a palestra deu bastante ponto desse assunto, então eu vou dar continuidade aqui nessa parte. Então, quando a gente pensa como recompensa, tá? Então, vamos analisar de forma macro. Primeiro, as escolhas, né? Essa coisa de dizer o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior. Isso é de um desfavor para a nossa área que não tem tamanho, porque está o cara lá fazendo a coisa dele e ele escuta em algum lugar que aquilo não é o melhor para ser feito. E aí ele para, porque ele não é assim que eu vou pensar que é melhor e aí eu vou fazer o que você está me dizendo. Não é assim, entendeu? E aí, esse trabalho citado aqui é uma revisão que mostra que quando a pessoa, durante a atividade, ela tem uma experiência de prazer, tá? Então, a probabilidade dela conseguir, então, repetir aquela tarefa no futuro é muito maior. Em paralelo a isso, né, depois que a pessoa faz a atividade, ela tem que ser recompensada. Tá? Então, ela tem que ser recompensada intrinsecamente, então ela tem que conseguir atingir aquilo que ela achou que ela ia conseguir atingir, né? Ela tem que conseguir, ela precisa ter algum tipo de feedback conectado com um comportamento que ela já fazia anteriormente, e aí fazer com que o cumprimento daquele comportamento seja lembrado como algo positivo. Então, seja dando o direito de assistir a um programa que gosta, né, ou né, pensando em um programa diferenciado no final de semana, ou simplesmente, falando do ponto de vista mais básico, né, mais simples, dando check-in, consegui cumprir mais um treino num planejamento. Então, tudo isso, você se perceber progredindo, também entra como um feedback, né? Então, tudo isso é muito importante, né? Falar da força de vontade, né? Às vezes a gente acaba acreditando e colocando muita expectativa na força de vontade. E eu acho que, na verdade, quando eu penso nesses desafios, eu entendo como algo desafiador, mas o pior de tudo é que a gente, na hora de fazer os treinos, né, a gente fica cobrando coisas absurdas, justamente considerando que a pessoa vai conseguir tolerar e se manter naquilo.
Sendo que, numa rotina que a gente tem aí, muita demanda cognitiva, né, é demonstrado claramente que experiências prazerosas, elas ajudam você a tomar melhores decisões, mesmo em circunstâncias com bastante dificuldade. Tá? Então, eu proponho também que, né, a abordagem que você faça, né, ela inclua movimentos que constroem emoções e sentimentos positivos, tá? Seja com um relacionamento interpessoal ali, um contato, né, seja pela própria experiência, né, seja por estar conseguindo espairar, né, e ter um momento de tranquilidade. Ou então, todos os feedbacks que você receber, olha, eu estou mais tranquilo, eu consigo pensar melhor, né, depois que eu me exercito, são importantes, eles ajudam nisso. Né? Qualquer movimento é válido, isso do ponto de vista fisiológico está mais do que comprovado, né? Então, você não ficar sentado já é bom, né? Então, parar com o tipo de proposição que tem que sempre atingir uma meta, né? E essas metas, elas atrapalham muito, porque se o teu aluno está distante dela, ela acaba sendo uma coisa frustrante. Então, quando as pessoas elas recebem a informação que ela tem que fazer 30 minutos 5 vezes por dia, o que é fazer isso? Se coloque na situação de começar um comportamento novo. Quer ver? Vai ler um capítulo do livro lá de economia comportamental que o professor Matias colocou. Tenta fazer isso para ver como é que é. Você vai ler meia hora por dia, tá? Então, aí você vai entender qual é a experiência do aluno tentando começar. E olha que ele já saiu de casa, pagou a academia, entrou em contato com você, pela personal training, e ainda a gente pega tudo aquela motivação dele, às vezes, e joga pelo ralo, né, numa experiência negativa e numa falta de compreensão, né, no seu dia a dia. Né? Então, do ponto de vista de movimento, né, olha, a gente precisa realmente estabelecer metas. Eu tenho tentado, estou monitorando aqui, eu vejo o quanto é difícil a gente conseguir, né, se manter aí nos 10 mil passos por dia na nossa rotina. Então, ou você está ali concentradão nisso, ou a rotina, olha que a minha rotina é flexível. Imagina quem tem uma rotina mais rígida, é muito complicado. Então, a gente sabe que, então, você vejam pequenas mudanças e lidar com nossos alunos nesse momento, levando em conta isso, é muito importante. Tá? Aqui eu tenho um exemplo, né, então, de complexidade, né? Então, olha só como é diferente. Então, nesse primeiro recorte ali, né, tá mostrando ali mais complexo, né, e aqui eu tenho uma recompensa de 50, vamos pensar aqui, né, um score de 50, e o nível de complexidade, nesse caso aqui, né, ele é um pouco maior, porque ele são um desvio padrão para cima, é o nível de dificuldade maior. E aí, nesse caso, o nível de probabilidade de automatizar, olha como ele é mais baixo, quando eu comparo o mesmo nível de recompensa, né, com um nível de dificuldade, de complexidade menor. Eu consigo muito mais facilmente automatizar esse processo, né, e isso também em relação ao contexto, né, a estabilidade de contexto. Então, se você pega o teu aluno, bota ele para treinar todo dia no mesmo horário, né, tem uma recompensa legal por ele estar ali, ele percebe aquilo como algo bom, e ele vai lá, e a complexidade que ele tem que fazer é pequena, pô, matou a pau, ele vai fazer, ele vai ficar fácil para ele, para o cérebro dele processar aquilo, isso vai ser menos difícil, né, de se tornar automático, né, então, para ver o mesmo exemplo aqui, para vocês entenderem como é importante, né, organizar pequenos passos, né, e aí aqui parece uma coisa óbvia, né, mas a gente peca muito, justamente pela falta de empatia e noção do que é realmente uma pessoa que não pratica atividade física, o mínimo recomendado por 10, 20, 30 anos, sei lá, né? E aí, eu acho que precisa, né, a gente tem que se debruçar mais sobre, em vez de protocolos extremos, protocolos mínimos, entendeu? Protocolos mínimos.
qual é o mínimo do mínimo do mínimo que eu poderia fazer para dar o primeiro passo? Ah, isso aqui, pronto. Então, você já tem o que você vai fazer com o cara quando você vai se deparar com ele a primeira vez. À medida que o negócio for desenvolvendo, você vai chegando nos complexos, e não o contrário, como a gente vê muitas vezes, né, a preocupação na nossa área. Aqui, então, né, eu abordo um trabalho que fala sobre a organização do objetivo, né, a diferença entre você focar no processo e focar no resultado. Né? Então, quando você foca no resultado, é o quê? O cara chega lá para você na academia e fala assim, eu quero emagrecer. Ah, você quer emagrecer? Então, beleza. Pega a fichinha de emagrecer ali. O cara pega a fichinha de emagrecer e vai lá, ah, então tem que fazer isso aqui. Aí ele faz a primeira sessão, segunda, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, ele vai pesar, aí ele pesa, ele vê que ele está 3 quilos mais gordo, mais pesado do que ele estava antes de começar. E aí você diz assim, não, cara, peraí, não é bem assim, é massa muscular, tem um negócio acontecendo, aí você tenta se vê nessa situação delicada, e aí o teu aluno chega para... Como é que você acha que ele vai receber aquela informação? Ele vai racionalizar aquilo? Né? Depois de tudo que a gente conversou aqui, ele não vai racionalizar aquilo. Ele fala, pô, não está adiantando para nada, está sofrendo para caramba. Né? Aí o exemplo do gatinho ali, é um esforço, entendeu? Não é uma coisa que está fácil. Então, a gente pensar pequenas etapas conquistadas, né, vitórias, né, ali sendo recompensadas e destacado para ele que ele conseguiu cumprir cada pequena parte, né? Pra vocês terem um exemplo, os videogames usam essa estratégia, tá? Então, os videogames não colocam lá, você entra no primeiro jogo do Mario, você vai jogar e já vem um monstro e te mata, entendeu? Não, você vai, pega uma moedinha, não tem nada, aí você vai evoluindo, você pega a manha, você aprende, né? Tem o desenvolvimento de habilidades nesse meio do caminho, né? E aí você chega no resultado. Eu tenho mais 5 minutos, eu vou tentar acelerar aqui, tá? Então, uma coisa que muitas vezes eu já me deparei com vários questionamentos é assim, cara, não tem o que fazer, não tem, pessoas são tudo assim mesmo, sabe? Infelizmente é uma área perdida, cara, vamos fazer assim, vamos obrigar todo mundo, vamos botar uma coleira de choque toda vez que a gente quer, se o cara não fizer exercício, ele leva um choque. Pronto, vamos fazer assim, então. Não é bem por aí, né? Não vou nem entrar no mérito das perspectivas legais, mas, assim, é uma coisa que não faz sentido, né? E aí você vê esse trabalho aqui, é um exemplo bom, muito bom, né? Ele faz uma abordagem, ele desenvolveu uma abordagem comportamental, cognitivo-comportamental, especificamente, então, assim, mostrando que só usando o que já está na literatura, tá? Só levando que, sim, isso aqui é conhecimento que já foi, assim, mastigado, triturado, e que está, assim, muito bem escancarado de, tipo, a parcela que ela funciona. Então, é pequena, é uma parte, mas ela é uma coisa, e olha o impacto que isso teve. Então, ele fez essa abordagem em 3 países diferentes, né, e comparou uma abordagem tradicional, né, que ele chamou de controle, com uma abordagem que é tratamento, que é justamente essa que eu, né, cognitivo-comportamental. E aí ele faz um acompanhamento de 8 meses, né, na academia. E quem entrou pelo método de abordagem comportamental, percebo que sempre teve acima do processamento convencional, tá? E aí, assim, né, de forma mais resumida, né, ele mostra que a rotina clássica, né, ela teve um abandono de 54,7% a mais, comparado à abordagem comportamental. Né? Então, assim, dar feedback, tá? É valorizar os pequenos passos, é progredir gradualmente, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente nota que tem resultados positivos na literatura, né, mostrando tudo isso. Então, o meu recado era esse, eu acho que, né, eu tentei resumir toda essa ideia e eu fico à disposição aí para qualquer esclarecimento. Muito obrigado aí, viu, pessoal?